Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Dilze Persílio, estou como presidente da Câmara de Gestão de Capital Humano da CIEG, Associação Comercial, Industrial e de Serviço do Estado de Goiás, e esse é o primeiro capítulo do canal da CIEG dentro da Escola de Negócios.tv.br. A ideia do canal é que nós tenhamos sempre conteúdo, através de entrevistas, através de textos, através de vídeos, de livros, de reportagens. O que a gente quer é mostrar o que as pessoas fazem aqui, o que os empresários fazem e também, especificamente no canal da CIEG, o que a casa traz para os seus associados. Então, para a gente iniciar, não teria pessoa mais indicada que o nosso presidente, o senhor Rubens Filete. Obrigada por estar aqui, e é isso, vamos bater um papo sobre a CIEG, sobre negócios, sobre economia e muita coisa vem por aí. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, Dilze, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto aí que você está encabeçando pela nossa Câmara de Gestão do Capital Humano. Eu que agradeço, uma honra realmente poder fazer parte e já chegamos contribuindo com esse projeto. A gente acredita que o que acontece aqui dentro da casa, o que já aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer, precisa ficar registrado e precisa estar disponível não só da maneira analógica, que são os eventos que a gente realiza, as reuniões que a gente realiza, todo o conteúdo que a gente gera aqui dentro, mas que também possa ir aí para todos do nosso Goiás, do nosso Brasil, que a gente tem tanta coisa boa aqui, tanta gente que fez e faz sucesso, que a gente precisa compartilhar. Eu queria começar que você contando um pouquinho da história da CIEG. A gente vai ter associados assistindo, mas pessoas também, executivos, estudantes, teremos um público muito vasto, é sempre bom saber o que a nossa casa oferece. Vamos lá. A CIEG é uma instituição que ela tem 83 anos de idade, né? Foi a mãe das associações comerciais. A CIEG nasceu antes da fundação de Goiânia. Então, estar à frente de uma associação comercial com uma robustez e com uma importância que ela tem dentro do nosso... Apesar dela ser uma entidade goiana, a sua abrangência acaba para todo o território do estado de Goiás. Então a CIEG, ela vem fazer com que as empresas, elas se conectem, as empresas, elas troquem cartões, elas troquem serviços, elas troquem negócios e fortaleça os empresários. Ela faça a conexão e o engajamento. Nós costumamos dizer que a CIEG é a casa do empresário, porque a CIEG é uma instituição que ela está preocupada com assuntos da economia, com assuntos de engajamento entre os associados, em assuntos que sejam de tributação, em assuntos que realmente façam com que as empresas tenham sustentabilidade, sucessão e sejam o mais perene possível dentro do nosso estado de Goiás e principalmente na nossa cidade de Goiânia. E hoje a gente está com quantos associados? E eu queria que você falasse também dessa estrutura das câmaras temáticas e o que as câmaras, como elas se conectam com os nossos associados. Hoje a CIEG ela tem 17 câmaras temáticas, né? As câmaras temáticas elas foram criadas para que ela tenha uma vazão muito maior das demandas que nós recebemos no dia a dia, né? A presidência, ela não tem braço e ela não é nada sem a sua diretoria, então nós criamos as câmaras temáticas porque elas setorizam e elas são especialistas em determinados assuntos. Então, o convite que nós fazemos é que alguns empresários que são referência dentro do estado e dentro da nossa região de Goiânia venham como associados, sejam parte da nossa diretoria e sejam nomeados como presidente de uma Câmara, como é o seu caso. Você é uma referência no nosso estado, né? Principalmente na área de gestão de pessoas, e nós precisamos fazer com que os nossos associados tenham uma melhor referência no que tange a gestão do capital humano. Então, nós fizemos um convite a você, que prontamente atendeu a nossa solicitação, para que cuide dos nossos associados, dos nossos empresários, que são cerca de 7 mil associados.
né? Nós temos 7 mil associados, fechamos um convênio agora, esses números de associados eles tendem a ter um crescimento muito forte nos próximos meses e a gente precisa cuidar dos nossos associados. Nós temos a Câmara de Gestão do Capital Humano, nós temos a Câmara de Justiça, nós temos a Câmara de Agronegócio, nós temos a Câmara de Tecnologia e Inovação. Então, dentro dessas 17 câmaras, nós temos especialistas, um capital intelectual fantástico, difícil de se reunir, às vezes até dentro das nossas empresas, onde esses empresários são completamente solidários e não têm remuneração, estão aqui doando o seu tempo em prol da comunidade, em prol do engajamento do empresário goiano. E agora eu queria falar um pouco sobre o Rubens empresário. Fala um pouquinho aí dessa sua história. Você está no mercado que é um mercado que, ao mesmo tempo que tem muita demanda, que é um mercado de tecnologia, também tem muita concorrência, tem muita inovação, é um mercado bem ágil, bem frenético, né? O nosso mercado, ele é um mercado reconhecido mundialmente, né? O mundo da tecnologia não para e ele está dando saltos assim alarmantes nos últimos anos. Eu venho como empresário há 13 anos, né? Nós temos uma empresa no setor de software. Eu sou um distribuidor da Senior Sistemas, que é uma empresa de Blumenau que tem 31 anos, e nós somos o maior distribuidor da Senior Sistemas no Centro-Oeste. Em 2015, nós adquirimos uma empresa em Rio Verde, uma software house focada em agronegócio, que é uma empresa que tem alguns produtos para o produtor rural e também para revendas agrícolas. Essa é o nosso xodozinho de casa, né? Ela é uma empresa que a gente vê que o agronegócio ele demorou um pouco a entrar nesse mundo tecnológico, né? Nessa inovação tecnológica, mas ele está dando saltos largos nos últimos anos e é uma das áreas que tanto a Senior quanto a nossa empresa de Rio Verde, que é a Maxsoft, a gente aposta muito nesse segmento. E a área de software é uma área que realmente, igual você falou, ela é uma área que tem muita concorrência, mas o que a gente defende, apesar de que seja um pouco meio que commodity hoje os softwares de mercado, o que a gente defende é a prestação de serviço diferenciada e, consequentemente, essa questão da gestão de pessoas dentro do nosso negócio parece que ele tem uma ênfase muito maior do que outros segmentos. Então, a gente dá uma atenção um pouco maior, uma qualidade um pouco maior dentro da nossa empresa, que a gente possa ter bons profissionais e investir nesses bons profissionais, e essa geração nova que tem estado conosco, né, nesse mundo da tecnologia, é uma geração que nós estamos aprendendo muito com ela. É uma geração que quer as coisas um pouco mais imediatas, que quer resultado um pouco mais imediato, e aquele lado tradicional de uma fábrica de software, igual tem a Senior, que tem mais de 30 anos de idade, ela aprende a todo momento e ela tem uma robustez muito grande, né, nesse mundo tão rápido e tão ágil que é a área da tecnologia. Bom, se em outros segmentos a gente já está falando de falta de capacitação, de pouca empregabilidade, de dificuldades de encontrar esses talentos, eu imagino que na área de tecnologia isso aí potencializa. Eu queria que você falasse das dificuldades para um bom processo de atração de talentos na área de tecnologia. Hoje, o que você falou é fato, né? Nas outras empresas nós temos muitas dificuldades, inclusive na CIEG nós temos essa dificuldade de encontrar o talento ideal para determinada vaga. Vaga existe, nós não temos a competência para casar com a vaga. E na área de tecnologia parece que é muito mais forte isso aí, não desmerecendo os outros segmentos. Mas quando você aprofunda um nicho, né, você fica um pouco mais especialista, essa necessidade de mão de obra, ela se torna um pouco mais difícil. Então, não só a minha empresa, mas várias outras empresas no mesmo ramo, temos a mesma deficiência de encontrar bons profissionais para compor os nossos quadros, que
ultimamente não casam a quantidade de vagas em aberto para a quantidade de competência que nós precisamos. E aí nós temos que fazer uma mesclagem de uma série de trabalhos, onde a gente traz profissionais prontos, a gente forma esses profissionais, a gente traz mão de obra como estagiários e faz um trabalho um pouco mais robusto de base para que a gente também tenha mão de obra local e não fique só trazendo mão de obra, por exemplo, de outros estados, que aí a gente importa mão de obra e às vezes não valoriza o que a gente tem aqui dentro de casa. E a gente tem na área de TI muito, além da questão de serem profissionais com alto nível de conhecimento, de empregabilidade, no mercado que está muito concorrido, então você traz, forma e já tem um monte de gente de olho nesses profissionais. Também a característica são pessoas mais jovens, então eu estou falando aí de millennials, que não conseguem esperar o prazo tradicional dos processos de sucessão. Como você lida com isso dentro da Sênior e da Microsoft, no sentido de, ok, aceito formar, mas como é o encarreiramento desses talentos hoje? Hoje nós temos um processo de cargos e salários muito robusto dentro da empresa, né? Não é só meritocracia. Não é só você, chega lá, faz a sua tarefa bem feita, cumpre suas metas bem feitas, que você é promovido. Nós temos um processo de cargos e salários muito bem robusto, muito bem organizado dentro da empresa, aonde conta vários itens para que esses profissionais cresçam dentro da nossa empresa. Só que essa questão que você fala dos millennials, que a cada dia eles querem mais resultados para ontem, isso acaba chegando no nosso cliente, porque às vezes você tem um turnover muito alto e os clientes não entendem, que você pode fazer de repente vários movimentos dentro da corporação para que você retenha esses talentos, mas é muito mais forte do que o seu movimento interno. Uhum. E esse movimento é característico dessa geração. Então hoje não é o salário, de repente ele está saindo de uma empresa que ele vai para uma outra empresa para ganhar menos. Ou ele vai para uma empresa para ganhar R$100, R$200 a mais. Então não tem um estudo falando, olha, os millennials saem de uma determinada empresa por causa de salário, por causa de desafio. Então, são vários fatores que acontecem com esse pessoal que acaba com que a empresa tenha um turnover um pouco mais alto, principalmente na área de tecnologia. Estou falando mais focado na área de tecnologia. E esses dias nós estudamos um dado muito interessante que foi do Google. O Google tem um turnover de cada profissional a cada 1 ano e meio. Agora, como que uma corporação que faz seus números a cada dia serem mais robustos, batendo meta, batendo inovações, as pessoas se orgulham de trabalhar dentro do Google, mas ficam dentro da empresa 1 ano e meio. Eu acho que esse é o momento de nós adaptarmos à nova era, adaptarmos ao novo momento de gestão. E esse é um dos grandes desafios nossos como gestor. Então você está querendo me dizer que a gente não pode achar que a rotatividade, ver a rotatividade só o fantasma. Exatamente. Que a gente aprendeu, nós que somos de RH, a gente sempre aprende que o turnover é o grande fantasma, é a grande dor de cabeça. Então, na verdade, é bem essa visão, digamos assim, das startups, né? O investidor, aquilo que a gente estava discutindo hoje, os investidores querem investir, um dos critérios é que aquele empreendedor já tenha falido uma vez. É engraçado isso. É engraçado. Porque antigamente você pensava, poxa, o cara faliu ou a empresa tem uma rotatividade, é porque são ruins, né? E não, você pode ter uma rotatividade que ela, desde que você saiba manejar, ela pode ser até saudável, né? Exatamente. Então, nós não estamos falando de um quadro de 100% dos colaboradores, mas nós temos, no nosso caso em específico, a nossa robustez na experiência de profissionais, sejam contadores, administradores, economistas, que já têm uma carreira consolidada de 5, 10, 15 anos, vem embarcada dentro de um software de gestão. Agora, nós precisamos também dos millennials, para que eles cresçam, para que eles movimentem esses profissionais que já têm uma forma tradicional de agir, de trabalhar e etc. E é igual você acabou de comentar,
nós temos que começar a gerir com esse tipo de variável, porque a tendência é aumentar esse tipo de situação e não diminuir. Você estar no meio-fio e chorar, que Exatamente. Não é daí para pior. Então, a gente tem que pensar formas da gente ter uma cultura organizacional ágil, né? Aquela ideia do agile, que é muito forte nas empresas de tecnologia. A gente tem que absorver isso em termos de perspectivas de desenvolvimento. Eu preciso de ter uma cultura que privilegie esse desenvolvimento rápido. E o que vocês estão fazendo aí? Seja com vocês ou até mesmo com os clientes, já que vocês são provedores de tecnologia, para acelerar esse processo de desenvolvimento das pessoas? Olha que legal a sua pergunta. Há 5 anos atrás, quando imaginava-se que uma empresa de software, né, que você tem um suporte que entra às 8 horas da manhã, sai às 18 horas, sábado a sábado, domingo a domingo ou de segunda a sexta, teria profissionais que não estariam dentro da empresa. Hoje nós temos suporte que não mora no Brasil. Hoje nós temos profissionais que trabalham nessa área de suporte que moram na Europa, que moram nos Estados Unidos e não estão fisicamente no nosso local de trabalho. Então eles querem um pouco mais de liberdade. Então o que nós estamos fazendo é experimentando situações, mas que esse profissional entregue aquilo que foi acordado entre as partes. Nós queremos resultado e queremos o quê? O sucesso do cliente, queremos experimentar o sucesso do cliente. Então, criamos também uma área de Customer Success dentro da empresa para que a gente tenha um pouco mais de entendimento de o que é o sucesso do cliente e como que a gente pode aprender com o sucesso do cliente. Não significa que temos que ter profissionais trabalhando das 8 às 18 dentro da empresa de uma forma tradicional. Isso eu estou citando uma determinada área dentro da empresa. E que hoje é muito citado quando a gente vê nas empresas que são destaque na questão da conquista de talentos. Um ponto é esse do trabalho remoto, de uma jornada flexível, de inclusive vínculos diferentes, né? Dessa pessoa dentro da organização. Eles acabam trabalhando não só para a sua empresa, mas eles acabam trabalhando para 1, 2, 3, 4 tipos de empresa. E é isso que até a legislação ela tem que melhorar um pouco mais, para dar mais segurança para o empresário, por um outro lado. A gente vê que em outros países isso está muito mais maduro do que aqui no Brasil. E aqui na SEG a gente tem discussões sobre isso, né? Temos sobre várias. Essas questões de legislação, de como que está isso? Modelos de contratação. Os modelos de contratação, eles são um impeditivo para que o empresário cresça. Então, o empresário tem muito medo de um litígio trabalhista porque eu não posso fazer uma contratação desse jeito porque o meu risco é muito maior do que os meus benefícios. Então, alguns setores da economia que são muito tradicionais, eles ainda sofrem uma carga tributária muito grande, muito robusta e que acaba tirando a lucratividade e a competitividade de várias empresas. É verdade. Bom, e como é que está? Vamos falar um pouquinho de economia, vamos falar de Goiás. Como é que está a nossa economia? Você tem, tanto como a SEG, quanto também como prestador de serviço para o segmento do agronegócio, que a gente sabe que é uma das forças que a gente tem aqui no nosso estado. Fala um pouquinho como é que está aí, temos luz no final desse túnel, a primavera vai chegar ou a gente ainda vai ter que esperar mais um pouquinho? Olha, a CIEG ela recebe uma demanda gigantesca, né, dos empresários, né? Seja nos problemas tributários, sejam nos problemas de mobilidade. Então, a CIEG ela é um grande catalisador de problemas e um grande solucionador desses problemas. Então, nós acabamos viabilizando muitas coisas que às vezes você não quer personificar e a CIEG compra essa situação para que a gente leve uma situação para o setor. Então, quando a gente começa o ano de 2019, a gente começa um ano muito empolgado com uma nova presidência, com um novo governo. As coisas começam a melhorar.
parece que ela deu uma travadinha no primeiro trimestre, mas agora a nossa economia começa a dar alguns sinais. Alguns segmentos ainda estão bem tímidos, né? De acordo com alguns indicadores que nós temos aqui dentro da Associação Comercial, mas a gente já começa a ver situações que nós não víamos no passado. Alguns segmentos que realmente estavam bem retraídos, começando timidamente ainda responder, mas a gente acredita que tanto o governo do Estado de Goiás quanto a Presidência da República, eles estão fazendo um trabalho árduo, difícil, né? E não adianta o empresário ficar chorando. Nós temos que fazer a nossa parte, a Associação Comercial tem que apoiar esses empresários, a Associação Comercial vem fazendo um trabalho forte em vários setores, Código Tributário Municipal, no DIFAL, em algumas tributações, nós não chegamos e apontamos o dedo para o governo, a gente está levando soluções, proposições e as nossas pautas junto ao governo, principalmente o governo estadual e municipal, são pautas propositivas, são pautas que vão fazer com que o empresário cresça, o Estado de Goiás cresça e que a gente tenha uma economia robusta dentro do Estado de Goiás. Nós tivemos um evento aqui há alguns dias relacionado a investimento, startups, novos empreendedores. Tem gente aqui que está nos assistindo que ou está querendo escolher um bom segmento para desenvolver carreira ou até mesmo um bom negócio para investir. O que aconteceu nesse evento? Fala um pouquinho para a gente. A gente teve um evento de um instituto muito robusto, que é o Founder, né, do Vale do Silício, onde ele faz uma avaliação não do que você quer montar, mas primeiramente do empreendedor. Ele quer saber se o empreendedor ele tem a capacidade de montar uma startup, se ele tem condição de levar a sua ideia à frente. Nós encampamos esse projeto, né, junto ao Cláudio Ávila, que é um dos mentores desse projeto, ele é diretor da casa também, e quando ele veio nos apresentar e falar qual seria o modelo, nós achamos fantástico, porque o normal seria você entrar com a sua ideia, você desenvolver a sua ideia, você passar por uma série de mentorias e ir logo para a montagem da sua startup. Nesse momento, o Founder Institute é uma fundação onde ela está muito mais preocupada no primeiro momento com a formação do empreendedor e não com a sua ideia. Então, nós encampamos esse projeto que foi bem robusto, já passou por várias instituições aqui dentro de Goiás e a gente acredita que esse é um modelo muito assertivo, onde a gente vai dar embasamento para que o empreendedor ele pegue a sua ideia e faça a sua startup e ele chegue a um índice menor, bem menor, de insucesso através do projeto. E o que ele coloca como as principais competências que esse startupeiro precisa ter para ter sucesso? Uma das coisas é resiliência. Engrossar o couro. Engrossar o couro, porque ser empreendedor em Goiás, no Brasil, não é fácil. A hora que você começa a realmente sair do papel e você cair na realidade, você tem que se preocupar com muita coisa. A nossa legislação é algo surreal, né? O empresário ele não dá conta mais de acompanhar as mudanças de lei, as tributações, as legislações que envolvem cada setor. Os contadores já não conseguem mais fazer isso. Então, quando você sai de um modelo, de um plano de negócio, de um teste, a sua resiliência é um dos principais pontos que você tem que ter. Uma educação financeira, que às vezes muitos dos empreendedores ele não tem uma educação financeira, noção de... É engraçado falar isso, mas a maioria dos empreendedores, quando montam seu negócio, um dos principais motivos para o fechamento do seu negócio é na questão de educação financeira. Confunde-se muito o bolso com o CNPJ, o seu bolso CPF com o seu bolso do CNPJ, e isso causa muitos problemas. Então, esses são alguns dos pequenos indicadores, dos fatores que o empreendedor ele tem que ter para começar o seu negócio e a CIEG, não só o Founder Institute, como várias outras ações que a nossa querida CIEG faz,
com o Marcelo Nascimento, que é o nosso presidente da Câmara de Inovação, Tecnologia e Inovação, ele também promove ações para ajudar esse pessoal que está querendo alavancar o seu sonho. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho. A CIEG, ela já está aí atuando há décadas e você já acompanhou, né? A casa já acompanhou vários negócios aí que já foram de pai para filho e para neto. Como que você, e é ainda uma característica muito forte no nosso estado, a sucessão familiar. Como que você avalia isso? A gente quer discutir, é um dos projetos da Câmara de Gestão do Capital Humano, discutir a sucessão, seja ela da perspectiva familiar, ou seja ela de uma perspectiva mais 100% profissionalizada. Como você está vendo esses processos de sucessão? Gilze, nós temos basicamente dois fatores nesse modelo. Quando você tem os seus herdeiros que querem entrar no negócio, a sucessão familiar, ela se torna prioridade no quesito profissionalização. Às vezes, o filho, a filha do empresário tem vontade, mas não tem competência. Então, a gente vê que em alguns momentos, alguns empresários, eles dão uma derrapada no seu negócio por falta de competência e por falta de planejamento nessa sucessão familiar. Em outros momentos, o filho do empresário, ele não quer ser o próximo sucessor, ele não quer saber do negócio do pai, ele quer saber de um negócio próprio, ou ele quer ser um médico, ou ele quer fazer uma outra coisa diferenciada, mas ele não quer saber do negócio do pai. Então, nós observamos que aí você passa por uma sucessão um pouco mais profissional, trazer gente de mercado ou até fazer uma venda de empresas, que é o que a gente acaba vendo muito aqui dentro da associação comercial. Então, esse item da sucessão familiar, para nós, é um item muito importante, vai apoiar bastante o empresariado goiano. Nós temos isso como uma das nossas metas, você tem isso como uma da sua meta dentro da sua Câmara, mas a gente ainda tem uma longa caminhada junto ao nosso empresariado goiano, diferente de outros estados que estão um pouquinho diferente de nós. E aí, com essas ações que tanto a CIEG quanto outras instituições estão fazendo, eu acho que a gente consegue dar a nossa contribuição para que isso acabe um pouco esse gap entre sucessão familiar, fechamento de empresa, sustentabilidade e por aí vai. Bom, presidente, é uma honra estar aqui com você, é uma honra fazer parte da CIEG, foi um prazer conversarmos e eu tenho certeza que essa vai ser a primeira de muitas discussões que a gente vai ter no canal da CIEG, a escola de negócios.tv.br vai trazer muito conteúdo e muita discussão. Eu te agradeço muitíssimo, muito obrigada. Gilze, eu que te agradeço. Te agradeço por você fazer parte, você é uma amiga querida que eu tenho e eu não poderia deixar você de fora dessa missão que eu recebi e trazer tanta gente boa como você junto comigo. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom, encerramos essa entrevista que foi extremamente elucidativa no que diz respeito à CIEG, no que diz respeito a negócios de TI. E eu convido vocês a participarem do canal, comentem sobre essa entrevista, mandem perguntas, porque assim a gente pode chamar o Rubens outras vezes para conversar com a gente. Um grande abraço, até mais.